E eu quero começar aqui, trabalhando o nosso encontro, com uma frase do Steve Jobs, que eu acho muito conveniente a gente trabalhar nesse momento com ela, que ele diz assim: você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta a uma nova direção. Essa é uma forma de olhar os eventos da vida, né? Essa frase dele, ele expressa uma forma de olhar os eventos na vida em que nós estamos sempre trabalhando com resultados e com a abertura para avaliar, para estar aberto para alguma coisa nova. Porque nesse momento nós temos um alinhamento de Sol, Terra, Lua, né? E então a sombra que passa, que é projetada, ela é uma sombra que vem da própria Terra, pela nossa inconsciência. Quando eu falo inconsciência, eu estou falando da atuação do inconsciente coletivo. É um período de sombras, é um período onde tem alguma questão de saúde que ela se apresenta assim com um nível de contágio muito alto. E aqui eu não estou colocando a pandemia, estou colocando que todo eclipse ele traz essa força, bactérias, vírus que estão suspensos no astral, precipitam, justamente pelo obscurecimento da luz do Sol. E os antigos não saíam para contemplar. Era um momento de recolhimento, era um momento de reflexão, era um momento de zelo, cuidado, justamente por essa força que está atuando. Eu fiz uma live anterior que eu falei do eclipse solar que aconteceu em 30 de abril. Nós estamos trabalhando com o eixo Touro-Escorpião. Lá nós estávamos numa lua nova. Então aqui a lua ela se movimentou, ela entrou na fase crescente, ela está no máximo, ela traz o máximo daquela energia para esse momento, entenderam? Então, todas as questões que nós estamos trabalhando dentro desse período, que é o período que ela vai de 30 de abril até amanhã, mas todo eclipse ele tem resultados que se estendem até intensamente até 3 meses, mais de uma maneira mais ampla até 6 meses, quer dizer que são pontos que nós estamos, então, lidando, estamos vendo resultados e temos um período para corrigir essas rotas dentro desse período. Agora, essa correção se dá exatamente a partir desse ponto em que aqui Steve Jobs chama de erro. O que ele chama de erro aqui? Que ele fala assim, a gente pode considerar um erro uma besteira ou uma nova direção a ser seguida. O resultado que se queria não foi o esperado. Então a gente diz, então houve um erro, porque o resultado não foi esperado. Mas houve um resultado, só que esse resultado foi diferente daquilo que nós estávamos projetando. Mas se ele foi diferente, nós olharmos esse resultado com o mesmo interesse e com o mesmo propósito de aprendizado e de, a partir daquele ponto, nós traçarmos uma nova trajetória, nós aprendemos com aquilo, nós corrigimos aquilo, nós inserimos aquele dado, nós inserimos aquele estado dentro desse movimento. Então, por isso que é o momento que a gente fala que é preciso atenção, para a gente poder não perder o controle das coisas. É natural desse tempo, de um eclipse, algumas coisas saírem do nosso controle, porque é exatamente esse interceptar, né? Então tem alguma coisa que está interceptando o movimento. Quando eu digo assim que a astrologia ela é uma ciência que liberta o homem, é justamente porque a astrologia ela é uma ciência que fala da ordem natural das coisas, da dinâmica do tempo, do fluxo do movimento. No momento que a gente compreende o fluxo do movimento, nós podemos nos alinhar a ele. E eu posso dizer assim que o fluxo desse tempo que nós estamos nesse período que eu falei, né? Mas principalmente quando eu falo da gente observar esses erros, entre aspas, 3 semanas antes, 3 semanas depois do eclipse, onde isso vai ser mais intenso. Então, isso quer dizer assim, no momento em que nós trabalharmos com essas questões, que são questões que vocês devem observar no mapa de vocês, em que casa o eclipse está ativando, poderemos ter uma nova direção mais rica, mais acertada, mais afinada com o fluxo do movimento natural das coisas. Como eu falei, quando eu digo assim que a astrologia liberta, ela nos liberta do automatismo, ela nos liberta da ignorância, ela nos liberta
de enganos, de caminhos que, por uma falta de atenção, a pessoa não identifica que ela está seguindo numa direção equivocada. Então, esse libertar é em vários níveis que ela se promove, esse libertar. Mas não é ela quem faz isso conosco. A astrologia ela tem um caráter oriental. Isso quer dizer assim, ela orienta o fluxo do movimento, ela orienta sobre que cuidados nós devemos ter naquele momento, como a energia está fluindo, mas somos nós que precisamos fazer esse trabalho de reflexão. E por isso os antigos se recolhiam, por isso os antigos refletiam, né, nesse momento sobre a vida, né? Então, essa reflexão é uma reflexão de observação da vida, de como as coisas estão se alinhando, olhar aquele evento com uma atenção de compreender qual é essa nova direção que aquilo está indicando, que aquele evento está indicando, que aquela situação está indicando. Os 4 eclipses do ano de 2022, eles caem no eixo Touro-Escorpião, o que traz, assim, que é um trabalho que nós vamos fazer durante esse ano. Esse eixo, Touro-Escorpião, ele é um eixo que ele trabalha Touro com a força da materialização, Escorpião com a força da transformação, ou com a força da mudança, da administração, do renascimento. Toda vez que a gente fala em transformação, nós estamos falando não só uma mudança da forma, mas uma mudança de significado também. Tanto que é Sagitário, o signo posterior de Escorpião, que vem trazer o significado das coisas. Então, e como é que se ocorre, né? Como é que acontece essa transformação? É através de um mergulho interno, nós estamos lidando com sentimentos que necessitam ser depurados. A gente vai dizer assim, o nosso poder de materialização está ligado ao nosso poder de transformação. Quando a gente liga essas duas coisas, nós estamos falando de fluxo. Então, vamos dizer assim, de fluxo de energia, Então, vamos trabalhar aqui esse eixo Touro-Escorpião, ele é um eixo que ele trabalha com Touro, posse, matéria, recurso, o dinheiro, ele pode ser o recurso bens materiais, ele pode ser o recurso da força de trabalho, e Escorpião, ele trabalha com a transformação disso. Então, vamos dizer assim, na medida que nós temos, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que fica bem fácil de entender. Na medida que nós temos algo material e esse algo fica parado, ele se deteriora, ele naturalmente se deteriora. Se ele não tiver movimento, ele entra num processo de deteriorização. E o que então essa capacidade de transformação é? Você colocar os teus recursos em movimento. É você colocar esse recurso, ele tanto é o recurso material, como o recurso da força de trabalho. E tem uma leitura que se faz também, que é assim, Touro, posse, Escorpião, perda. Então, aquilo que você tem, o que dá um entendimento de que as coisas que nós possuímos, nós vamos perder. Mas isso é se esse eixo estiver estático, aquele exemplo da semente. Você tem uma semente. Se você guardar essa semente, daqui a alguns anos, você vai ter uma semente com potencial de germinar reduzido. Agora, se você tem uma semente e você planta, e esse próprio poder de germinar, ele é ativado, daqui a alguns anos você tem muitas sementes. Então, essa é a dinâmica do eixo Touro-Escorpião. Então, essa é a dinâmica quando eu digo assim, morte e renascimento. O renascimento, ele é natural em todo movimento que nós estamos fazendo, porque todo movimento ele está levando a uma transformação. Só que uma coisa é nós deixarmos que o tempo faça isso, e outra coisa é nós atuarmos dentro do tempo, promovendo isso. Então, a astrologia liberta porque ela dá esse entendimento. E dentro desse entendimento, nós então podemos observar a qualidade do tempo e trabalhar com o tempo dentro da nossa ação, dos nossos projetos. Então, eu coloquei assim, dentro do texto, né? Uma das coisas que eu coloquei no texto foi assim, né? Através das nossas falsas verdades, nós transformarmos
lixo em luxo. Então, o que eu estou querendo colocar com isso dentro desse trabalho que nós estamos dentro desse trabalho, né? Porque eu posso colocar assim, a vida é esse fluxo de movimento e nós estamos dentro desse fluxo de movimento. E nesse momento, tudo que nós estamos, dentro daquele exemplo que eu falei, que nós temos e que nós nos apegamos e que queremos que aquilo fique estático e temos medo de perder, nós damos um valor tão grande àquilo que nós transformamos, esse valor transforma algo que é hora de se desprender e deixar levar, e a vida transformar em algo novo, em algo que para nós tem muito valor, é um luxo nós mantermos aquilo. Por que é um luxo? Porque nós, dentro desse movimento, a pessoa está resistindo ao próprio movimento do tempo de mudança. Aquilo já chegou ao máximo, já se é hora da transformação, aquilo já chegou, atingiu um potencial máximo, e é natural de quando a gente atinge um potencial máximo, o movimento ele vai dentro do movimento de onda cíclico para o mínimo. Então, é importante a gente entender quando nós estamos dentro de um movimento que nós chegamos nesse máximo, nesse plenitude, aqui nós precisamos desprender disso para a gente entrar num movimento ascendente, porque a vida, esse movimento do tempo, ele é um movimento em espiral, ele é um movimento em que um acompanhamento, vamos dizer assim, que é o próprio ciclo da natureza. Então, toda semente, ela floresce, ela gera o fruto, ela gera sementes e ela se transforma no fruto. Quando ela se transforma no fruto, ela deixa o seu estado de semente. Então, ela atingiu o máximo para ela poder deixar esse máximo como fruto e ela entrar num declínio para chegar de novo, se integrar com a própria energia da vida, se dissolver. Esse é o movimento de tudo, né? Então, quando a gente coloca assim, quando eu coloco isso de se apegar a falsas verdades. Então, nesse momento, né, que nós estamos, é um momento em que a gente tem alguns movimentos assim no céu. Nós temos dia 10 de maio, Mercúrio em movimento retrógrado. Nós vamos ter agora, 29 de abril, Plutão entrou em movimento retrógrado. Tivemos dia 30 de abril um eclipse. Agora, em 4 de junho, Saturno entra em movimento retrógrado. E esses movimentos, esses planetas, eles vão ficar dentro do movimento de retrogradação até outubro, final de julho, outubro. Isso tudo acontece dentro de um eclipse. Então, um eclipse lunar, ele já tem uma indicação de que a vida está trazendo situações que são situações do passado, em que nós estamos ali avaliando, entrando em contato, ressignificando, entendendo esse ciclo que eu descrevi, que é o ciclo da plenitude, que é na plenitude que nós identificamos aqui o poder daquilo e o quanto nós precisamos compreender que é necessário desapegar para aquele movimento ele gerar, nós termos novas sementes, gerar novos resultados. E dentro desse movimento de retrogradação, quer dizer assim, até outubro nós vamos ter um período, que é um período onde nós vamos estar fazendo ajustes. É uma coisa que, assim, as pessoas têm essa coisa de, Mercúrio retrógrado, tudo fica ruim, um planeta entra em retrogradação, tudo fica estático. Não, é revisão. Agora, quando a gente faz uma revisão, a gente precisa ter mais atenção. Tudo aquilo que nós estamos revendo, nós precisamos demandar mais atenção para pegar os detalhes, para pegar aquelas nuances que no nosso primeiro movimento, dentro do impulso de realização, a gente não prestou atenção. Esse momento que nós estamos, né? Sentimos assim, parece que a vida está numa estagnação, ou as coisas estão dentro de uma desorganização, uma desordem. A pessoa pode sentir uma desordem na vida, ela pode sentir que o tempo está girando muito rápido, e ela não está acompanhando o tempo. Ela pode estar sentindo questões que eram lá do passado, sentimentos que eram lá de trás, voltam a surgir dentro dela. E isso dá uma sensação para a pessoa de que o tempo não passou, que ela não encontrou resultados, que as coisas estão meio estagnadas. Mas, na verdade,
É um momento onde exatamente esses sentimentos e essas coisas que parece que a pessoa está um pouco retida, empacada naquilo, é ali que está o material para ela trabalhar. Então, por isso que eu trouxe essa frase do Steve Jobs. É ali que ela precisa olhar aquele material com muita atenção e falar: caramba, qual é a nova direção que isso está me sinalizando? Esse período é um período onde a gente, em primeiro lugar, a gente precisa assim, ter muita paciência, muita confiança, muita verdade. O Sol se encontra no signo de Touro e Vênus se encontra no signo de Áries. Vênus é regente de Touro, o que quer dizer assim que esse momento que a gente precisa estar muito conectada com a nossa verdade, com os nossos princípios, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que realmente traz significado à nossa vida, para que dentro desse período até outubro a gente consiga, primeiramente, se desprender internamente de expectativas, de sentimentos, de padrões de comportamento, de automações baseadas no medo. O que quer dizer isso? Aconteceu algo difícil, trouxe mágoa, trouxe uma desilusão, e aquela desilusão que passa a reger a vida da pessoa. Olha isso e vê ali na tua natureza, em ti, conduta que ou facilitou, abriu brecha, conduta que vem da experiência familiar, que te resulta naquele limite, mas é simplesmente um limite. Então, dentro desse eclipse, nós temos aspecto que astrologicamente chama um T-square, que é entre Sol, Lua e Saturno, no signo de Aquário. Então, isso quer dizer assim que é o momento de nós vencermos limites. Mas como é um eclipse lunar, esses limites, eles estão na nossa história, eles estão dentro de nós, eles estão em padrões herdados da família, em sentimentos guardados. Por isso que eu falei transformar lixo em luxo, porque quando esses limites eles não são vencidos e esses sentimentos passam a eles determinar a diretriz da vida da pessoa, ela transformou algo sem valor, dando o poder e o valor daquilo na condução da vida dela. E esse momento em que a Lua está no signo de Escorpião é um signo de depuração, é um signo de limpeza, é um signo de morte e renascimento. Mas o renascimento, ele é posterior à morte. Então, isso quer dizer assim, para renovar é necessário desprender. Não, uma renovação sem haver um desprendimento, você pode caminhar um longo período e daqui a alguns anos identificar que você está no mesmo lugar. Então, esse momento, essas questões que nós estamos lidando, elas são a nível do pessoal, né? Porque eu estou aqui lidando com o nosso poder de transformar os nossos estados internos, resultando, então, em harmonia, em clareza, para obter resultados externos, né? Por quê? Porque o externo, ele se encontra obscuro, ele se encontra eclipsado, então nós precisamos nos orientar pelas nossas próprias verdades. E esse momento, então, ele é um momento também onde, então, dentro desses 6 meses, nós vamos ter aqui uma revisão geral para que a gente tenha impulso a partir de março do ano que vem, quando Plutão entra em Aquário. Então, as mudanças começam a ficar cada vez mais evidentes e mais intensas, as mudanças dos resultados que nós corrigimos agora. Agora, se não corrigirmos, nós estamos dentro de um fluxo que a vida determina para nós. Então, é importante isso, a fazer uma avaliação, porque eu posso dizer assim, que esse é um período de reflexão, de atenção e de resgate. Agora, esse resgate, ele não é um resgate de nós pegarmos algo que aconteceu lá em 2020, quando iniciou a pandemia, que muitas coisas foram interrompidas, ou foram modificadas, falando melhor, né?
foi dado um momento assim para que a gente pudesse se reorganizar internamente. Esse reorganizar é tanto a nível prático como a nível da gente poder ressignificar muitas coisas, reler a nossa vida, né? Para que a gente possa também ver o que a gente quer dar continuidade, o que a gente não quer dar continuidade, o que até agora está no automático e que isso nos deu um fôlego, uma inspiração. Agora, essa nova direção, ela depende desse trabalho. Então, é importante, assim, as coisas que nós estamos refletindo e que algum projeto que ficou lá em 2020, é você trabalhar dentro desse período, na condução exatamente do que precisa ser ajustado, o que precisa ser corrigido para se fazer de uma forma diferente. Então, isso é importante, de não pegar uma coisa lá e trazer para cá como foi um hiato no tempo e as coisas agora vão andar para frente. Não é assim. É assim, as coisas elas precisam acompanhar esse movimento espiral. Elas precisam passar por esse processo de transmutação, aonde a forma está mudando e o significado também. Então, a transmutação é chumbo em ouro. Isso é transmutação. A transmutação não é fazer uma pedra de chumbo num anel. Isso você mudou sua forma. A transmutação é você pegar chumbo e fazer com que ele purifique e se torne ouro, né? Então, é aquilo que nós temos, está nos retendo dentro de limites, desprender, compreender, como é que se desprende pela compreensão de aquilo que eu disse, dentro daquela situação, onde está a tua parte, porque você só pode mudar a tua parte. Como que você se conduziu, aonde você esperou mais, gerou muita expectativa, ou gerou pouco movimento, ou se envolveu pouco. Ter um exame franco, sincero consigo mesmo. Porque o fato de Vênus ter entrado no signo de Áries, isso traz assim que é um impulso de uma vanguarda, de algo novo que está com potencial para acontecer, mas esse novo, ele só é possível se for feito esse trabalho com muita verdade e sinceridade. Então, é a gente saber do que de fato a gente é capaz. Vou trazer uma leitura aqui para cada combinação de signo. Então, você tendo o Sol nesse signo, a Lua, o ascendente, isso quer dizer que esse signo ele se encontra enfatizado, a pessoa vai lidar com esse momento de uma maneira mais intensa. Então, as pessoas que têm, né, Sol, Lua ou ascendente, também o meio do céu, que é um ponto importante que está ligado à carreira, ao futuro, que tem dentro do eixo Touro-Escorpião, estão vivendo isso com muita intensidade. Então, estão lidando com esse movimento, que é esse movimento de avaliação e principalmente, assim, de situações concretas na vida. Aí vocês vejam em que casas esses planetas se encontram no mapa de vocês, e ali, com certeza, está acontecendo alguma coisa que está lidando com esse poder que eu falei, que é o poder de materializar e transformar. Então, tem algo aqui que precisa, dentro dessa dinâmica, e os próprios eventos indicam o que é que precisa ser modificado. Muitas vezes é a pessoa desapegar de uma expectativa que ela tinha em relação àquilo. Então, ela sofre com aquilo, ela se magoa com a vida porque ela não está tendo aquela resposta, ela acha que ela não foi, sente culpa, ela não foi capaz, ela não foi competente, quando, na verdade, o que precisa é desprender. Então, esses signos, eles são signos que estão vivendo assim com muita intensidade e a vida está impondo uma mudança. Agora, veja só, gente, é uma coisa assim que é importante, né? E também muito simples, é aceitar o novo rumo. É uma aceitação de que dentro daquela área, na tua vida, você precisa se desprender e aceitar que a vida te traga alguma coisa nova que não é aquilo que você estava aguardando como resultado. Isso não quer dizer que a vida vai trazer uma coisa ruim. Isso não quer dizer que esse movimento é ruim. Então, o que torna isso bom ou ruim, difícil ou fácil? O apego. Quanto mais apego, mais difícil se torna.
quando mais aberto a deixar que a vida se transforme, mais belezas, mais sementes a pessoa pode encontrar. Então, assim, dentro do eixo Leão e Aquário, que esse eixo faz quadratura com Touro e Escorpião, esses dois signos estão lidando com situações de saber não ter o controle das coisas. Isso para esses 4 signos, é não ter o controle das coisas. Mas Leão e Aquário, como estão em quadratura, são situações em que a vida está mostrando claramente que um limite foi alcançado. Aquilo que eu falei do máximo, um limite foi alcançado. Ali é necessário uma mudança radical. Leão e Aquário. Então, são signos que estão lidando com situações na vida que são situações bastante claras, bastante definidas, em que está mostrando claramente um limite que a pessoa precisa respeitar esse limite, né? Isso tanto pode ser em termos de saúde, pode ser em termos do trabalho, de uma profissão, de uma administração de bens, de uma verdade, que a pessoa tem aquilo como a verdade para ela, e a vida está mostrando que aquela verdade, ela está muito autocentrada, está muito estagnada. Então, aqui a gente precisa, sim, estudar aonde existe um limite que está impondo uma mudança. Caso essa mudança não seja feita, essa mudança até outubro não seja feita, de outubro para diante, não existe mais a possibilidade de mudança, já se lida com consequências disso. Então, esses signos são os que estão sentindo mais esse momento, a necessidade de mudar um novo rumo, né? Isso está muito claro na vida dessas pessoas. Para signos Áries e Libra, aqui, Áries e Libra é um redirecionamento através de uma autolapidação pelo comportamento, uma autolapidação da forma como a pessoa se coloca, principalmente dentro da área colaborativa, dentro da área da socialização, porque esses signos, eles têm uma solicitação nesse momento de revisão da ação no sentido de autoaperfeiçoamento e de aprender, saber o quanto da ação dele está sendo recebida pelo outro. Então, tem um aprendizado de relacionamento aqui. Esse relacionamento tanto é individual, como ele é com grupos, com socialização. Gêmeos, Sagitário, né? É um eixo que ele fala do aprendizado, da comunicação. Então, é um momento para se aprender a falar e se aprender a ouvir, se aprender a rever a sua verdade, inserindo a compreensão do outro no entendimento que se tem. Então, são signos que estão tendo questões que são questões de comunicação, questões da convicção em relação à sua verdade. É o momento de fazer esse questionamento. E o eixo dos signos, né, de Câncer, Capricórnio e Virgem, Peixes, então eles já estão tendo aqui uma facilidade. Na vida deles está surgindo novas possibilidades. E não são aquelas novas possibilidades que vamos dizer assim, a gente está dentro de uma fase de trabalho, dentro de uma fase de encontrar novos rumos. Então, essas novas possibilidades, elas vêm até porque aquilo que ele está fazendo chega num momento, como eu falei, de o máximo de plenitude, então é preciso aqui a vida dar uma modificada naquele rumo, ele se ressente um pouco com aquilo, não é algo que essa nova possibilidade vem porque ele quer, mas dentro desse novo rumo que ele entra, ele, ao longo desses meses, ele vai ver que foi uma oportunidade que a vida trouxe para eles. Então, assim, esses signos, né, Câncer, Capricórnio, Virgem, Peixes, eles são signos em que esse novo rumo está trazendo um novo direcionamento com oportunidades, que não foram oportunidades que você projetou no futuro, mas que também são colheitas, né? Então, e isso traz, assim, de serem signos em que a vida está mais... ela está dinâmica, mas não tem toda a densidade quando acontece aqui para os signos fixos, né? Que é Touro, Escorpião, Leão e Aquário. A Regina perguntou aqui como que é esse desprendimento, né? Vamos lá, como é esse desprendimento? É algo muito íntimo, é algo muito pessoal.
Quando a gente fala do signo de Escorpião, Escorpião é o signo que lida com as nossas sombras, aquilo que está mais oculto em nós. Quando a Lua está em Escorpião, todo o nosso inconsciente, a nossa sombra, ela fica mais intensa, ela fica mais visível para nós. E isso é uma coisa que acontece de uma maneira fica tão visível, que a pessoa fica tão na frente dela que a pessoa não vê. É aquilo que está assim, cara, estou procurando algo aqui, tá na minha frente, está na frente do meu nariz e eu não vejo. Né? Estou procurando meu óculos, está aqui, eu não acho. E o que é em relação a sentimento? Então a pessoa começa a sentir um desconforto. Então, por onde que essa sombra vai se manifestar? Por onde que nós pegamos esse ponto que é o ponto em que nós devemos soltar? É aquilo que nós estamos com mais medo, é aquilo que a gente tem mais medo de acontecer. No lugar de ficar preso no medo, entrega aquilo. Então, é assim, por isso que eu falei de reconhecer os limites. Porque essa quadratura com Saturno, ela está mostrando claramente que Saturno, ele rege, inclusive, o medo. Então, por exemplo, assim, a pessoa se encontra melancólica, ela se encontra deprimida, não se entrega a isso. Olha, mergulha nisso. Ver o que está te trazendo, qual é o sentimento mais presente que você sente diariamente, aquilo te perturba. No lugar de você, não preciso sair disso, mergulha naquilo, para você poder chegar na raiz. E quando você chegar na raiz, você vai ver que aquilo, você está hipervalorizando alguma coisa que ficou lá atrás e que já passou e que já não tem mais nenhuma utilidade, está ocupando um espaço. Esse espaço ele pode ser um espaço material, que a pessoa quer muito possuir, mas ela não tem condições de manter aquilo, ou aquilo é algo que está sobrecarregando o orçamento dela. Desprende, solta, reconhece, não está dentro desse momento de você manter aquilo. Entrega, solta. Quando isso acontece, a pessoa sente um alívio. Não é algo mais que vai ocupar a mente dela e uma sobrecarga de trabalho para ela poder manter aquilo. Então, dentro do plano material. Dentro do plano emocional, sentimentos que são sentimentos, você deve avaliar assim, esse sentimento, ele está me trazendo, como que eu estou recebendo a coisa através de um sentimento que está guardado em mim, de uma situação que já foi, costumo dizer para meus clientes assim, né? Cara, depois dos 30, não adianta você reclamar de pai e mãe. Depois dos 30, astrologicamente, nós estamos na vida adulta. Isso quer dizer assim, nós temos aqui escolhas próprias, que fazer escolhas próprias. Agora, isso não quer dizer que a gente vai dizer assim, tenho 30 anos, estou liberto, vou fazer minhas escolhas próprias, porque, na verdade, nós temos toda uma construção de padrões que vão se sobrepondo e que, vamos dizer assim, no padrão mais tenro lá, quando aconteceu a nossa infância, acontece um trauma. E aí a gente vai depositando outras coisas. Então, aquilo que deu aquela disforme, que deu alguma alteração naquele plano, todos os que estão posterior vão apresentar aquela ondulação. Só que quando chega lá adiante, a gente acha que aquela ondulação é natural, mas não é. Aquilo vem por um padrão já automatizado e que nesse momento aquilo volta para a pessoa. E é muito interessante que volta assim, ela lembra do fato, ela começa a lembrar de algum fato quando é criança, ela começa a se irritar com alguma coisa que, quando ela enxerga, ela reage em relação àquilo. Isso é o teu inconsciente dando um sinal de que aquele ponto ele está sensível. E quando esse ponto está sensível, é o ponto para a gente trabalhar. Ali, presta atenção naquilo. Aí, assim, observa dentro da tua trajetória um padrão de repetição. Essa repetição, ela tanto pode ser de eventos que costumam se repetir, como reações tuas que você costuma ter diante de alguma coisa. É aí que você chega na raiz, é aí que você consegue se desprender, aí que você vê que alguma coisa está ocupando um espaço na tua vida
que é um espaço importante. Então, é um espaço que é um luxo aquilo estar ocupando aquele espaço, entendeu? É algo que uma densidade está ocupando um espaço muito importante. Então, se aquele espaço é muito importante, ela está ocupando, então ela é como um luxo que a pessoa tem aqui. Ela trata aquilo como um luxo. Aí ela vai dizer assim, eu tenho esse jeito por causa daquilo. Eu tenho esse jeito porque na minha infância aconteceu isso. Aconteceu na tua infância. Se você continuar dando isso, essa importância em toda a tua vida, você deu um valor, aquilo se tornou algo luxuoso para você, que você não quer se desprender daquilo, porque no momento que você se desprende, você vai se deparar com o teu próprio limite. Então, o que está dando importância àquilo? Por que aquilo está tendo tanta importância? Porque você não quer se deparar com o limite. Isso é doloroso? Muito, muito doloroso. É muito doloroso. Mas é assim que a gente se liberta. Por isso que Escorpião é um signo que está ligado à dor emocional. Essa dor, ela é uma dor que ela está sendo ressentida, ressentida, ressentida e acolhida, acolhida, acolhida. E quando você se depara com essa dor, com a intensidade que ela tem e se desprende dela, tudo se ressignifica. E aí a gente chega nesses novos horizontes que Sagitário fala. Então, dentro desse momento, nós estamos lidando com essa dinâmica. Como eu falei, né? É a luz interior que precisa nos orientar durante esse período. A luz interior dessa busca, dessa clareza, para que a gente possa ter essa força de tomar um novo rumo, né? E esse novo rumo, ele não quer dizer um novo rumo de 180 graus, você vai mudar, abandonar todas as coisas e começar outra. Alguns signos precisam disso, como eu falei aqui, daqueles que eu falei que estão mais com intensidade. Algumas pessoas estão lidando, mas muitas vezes é aquilo que está dentro da frase, né, que Steve Jobs falou, olhar o erro não como uma besteira, mas como a sinalização de um novo rumo. Então, isso quer dizer assim, assimilar, aprender e transformar, né? Então, é assim, a gente precisa assimilar nesse momento aquilo que nós precisamos corrigir, nós precisamos assimilar esse aprendizado para poder ter a força de dar esse novo rumo. José Henrique está perguntando assim, sentimos mais forte nas próximas 3 semanas, depois até 3 meses, chegando a 6 meses. Nós estamos sentindo desde 3 meses atrás, nós já estamos sentindo. Então, é um ponto assim, na medida que nós vamos chegando no eclipse, isso vai ficando mais intenso, mais intenso. Quando o eclipse acontece, nós estamos dentro dessa força agora, tem algumas coisas que começam a se dissolver, a se desarmar, e esse dissolver e desarmar nos dá compreensão, nos dá clareza. Então, dentro dessas próximas 3 semanas, tem compreensões que nós vamos ter, é o momento em que nós estamos nos desprendendo através de compreensão. Mas é aquilo que eu falei, é um trabalho que ele está vindo, quando eu falei quando eu fiz a live do eclipse solar, eu falei esses 15 dias, né, de intervalo, são 15 dias onde a gente lida isso com muita intensidade. Mas agora que o eclipse acontece, é um momento em que nós estamos as coisas começam a ficar mais claras, mais claras, mais claras. Mas esse mais claras não quer dizer, passou. Não, é mais claro, sim. Trabalha com esse entendimento e corrige o que você precisa corrigir, ou ajusta o que precisa ser ajustado, ou desprende o que precisa ser desprendido, para quando chegar em outubro, a gente poder estar com um estado de equilíbrio das coisas se desenvolverem, né? Então, temos esse período, que é um período em que, economicamente também, assim, a nível social, nós estamos lidando com uma retração. E vai haver todo um ajuste até outubro, né? Aqui no Brasil está acontecendo a eleição, mas isso também está dentro de um movimento global, porque está dentro de um movimento do astral. Vou finalizar aqui a live, nós estamos com 1 hora de live praticamente,
54 minutos. E quero agradecer a presença de vocês, quero dizer que espero que seja útil, que esse trabalho ele seja um trabalho de paciência, é um trabalho de atenção, é um trabalho de humildade, é um trabalho em que a gente deve ter humildade para fazer essa revisão, como eu falei, né? E, como eu costumo dizer, que seja útil para todos nós. Grata pela presença